Olá, querido, juntos para mais uma aula do nosso Panorama Bíblico. Hoje nós vamos falar a respeito do livro de Lamentações de Jeremias. Mas antes de entrar na aula, eu gostaria de lembrar você que os esboços das aulas são postados no nosso grupo no Telegram. É só você entrar lá e procurar Igreja Batista Videira e você vai conseguir encontrar os esboços das aulas do nosso PB, do nosso Panorama Bíblico. E se o conteúdo tem servido para sua edificação, tem abençoado você, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e se ainda não fez isso, se inscreva no nosso canal, no canal da Igreja Batista Videira de Araçatuba. Então vamos lá para a nossa 31ª aula, Lamentações de Jeremias. Inicialmente, nós vamos falar a respeito do título do livro. Os judeus o chamavam de Eká, que é a palavra hebraica para como. Se você reparar no livro de Lamentações, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 4 começam com a palavra como, que era uma palavra característica de lamento. Mais tarde, alguns rabinos mudaram o nome do livro para Kinot. Em Jeremias 7:29, por exemplo, nós encontramos essa palavra hebraica que significa alto choro ou lamentações. Jeremias 7:29 diz o seguinte: corte os seus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e jogue-os fora. Comece a prantear sobre o alto dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração que é objeto do seu furor. Então essa palavra, utilizada mais tarde pelos rabinos para designar o livro Kinot, é encontrada nesse versículo de Jeremias, capítulo 7, versículo 29. O autor do livro, tanto a tradição judaica quanto a tradição cristã, atribuem o livro ao profeta Jeremias. Há um homem chamado Edward Young que ele observa algumas notáveis semelhanças nos textos de Jeremias e de Lamentações de Jeremias. Deve estar sendo projetado já para você aí o quadro com expressão onde ela aparece em Jeremias e onde ela aparece mais tarde no livro de Lamentações. Por exemplo, os olhos do profeta se desfazem em águas. Essa expressão se desfazem em águas pode ser encontrada em Jeremias 9:1 e 18b e em Lamentações, capítulo 1, versículos 16 e 22. A expressão há terror por todos os lados pode ser encontrada em Jeremias 6:25, 20, versículo 10 e em Lamentações 2:22. E a expressão veja eu a tua vingança sobre eles pode ser encontrada em Jeremias 11:20 e também em Lamentações 3:64 a 66. Qual é o cenário? O que está acontecendo quando o profeta Jeremias escreve a Lamentações de Jeremias? A queda de Jerusalém acontece no verão do ano de 586 a.C. E acontece algo que era inconcebível para a mente judaica. Jerusalém era chamada de a cidade eterna. No entanto, depois de 19 meses de cerco da Babilônia, a cidade cai. Parecia que a nação estava irremediavelmente liquidada, se não até mesmo a raça, porque até os príncipes judeus tinham sido mortos. Era a hora mais sombria da religião judaica ou da religião de Israel. O templo estava em cinzas. O povo havia sido levado para o cativeiro da idólatra Babilônia. E até mesmo Deus se recusava a ouvir a oração do povo e havia se tornado inimigo do povo. A gente vê isso, por exemplo, em Jeremias 14, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: o Senhor me disse ainda, não interceda por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. E essas três coisas acontecem alguns anos depois em que Jeremias profetiza isso, e a gente percebe isso dentro desse quadro do contexto de Lamentações de Jeremias. Há uma coisa interessante para falar, por exemplo, que a destruição do templo faz com que lá na Babilônia, o povo que foi levado cativo para lá vai querer se reunir, vai querer ler a Torá, e então nasce aquilo que nós conhecemos
conhecemos como sinagoga. Como não havia templo, muito do sistema ritual foi suspenso e os judeus então começaram a se reunir para estudar a Torá, fazendo pequenas reuniões. E essas pequenas reuniões eram chamadas de pequenos santuários ou sinagogas. Então é na Babilônia onde vai nascer as sinagogas judaicas. Falando a respeito da data em que o livro foi escrito, ele foi escrito no ano da destruição do templo, em 586 a.C. Quais são os objetivos do livro de Lamentações de Jeremias? Temos dois objetivos aí que vai ser projetado para você. Dar uma expressão literária ao grande pesar dos fiéis de Israel pela perda do templo e da cidade sagrada. E o segundo objetivo era mostrar que Deus é um Deus que de fato é fiel, ele cumpre a sua palavra, ele literalmente cumpre as suas promessas e também cumpre as promessas de julgamento. Isso a gente vê muito bem em Lamentações de Jeremias. Vamos lá. Quais são as contribuições, melhor dizendo, singulares desse livro? Em primeiro lugar, há uma forte ênfase no julgamento divino. É interessante dizer que se você ler o livro do profeta Jeremias, você vai encontrar 161 vezes menção ao Império Babilônico, à Babilônia. Todavia, no entanto, no livro de Lamentações de Jeremias, nós não encontramos uma menção sequer à Babilônia. A ênfase está no fato de que quem traz o julgamento e o juízo sobre o povo é o próprio Deus. A Babilônia é apenas um instrumento de Deus. Então Israel não é apenas uma vítima, não está enfrentando apenas um infortúnio internacional por conta da vinda e da invasão da Babilônia. Israel está sendo, melhor dizendo, Judá está sendo julgado pelos seus pecados. E quanto o Senhor havia advertido o povo de que o juízo viria. No entanto, o povo não dá ouvidos à voz de Deus, vira as costas para a profecia, tanto que se você olhar para a figura de Jeremias, talvez alguém que não compreende muito bem as verdades das Escrituras e as verdades espirituais, poderia dizer que Jeremias teve um ministério fracassado porque foi um ministério de poucos frutos. No entanto, o ministério de Jeremias é uma bênção, ele está ali avisando o povo em todo o tempo de que o juízo viria. Infelizmente, Judá não ouviu a voz do Senhor. Nós encontramos também nesse livro uma expressão: grande é a tua fidelidade. E geralmente nós falamos a respeito da fidelidade de Deus quando nós pensamos a respeito de Deus cumprir as promessas das Escrituras nas nossas vidas. Quantos de nós, ao receber uma bênção, já não dissemos a frase, não é? Deus é fiel. No entanto, fidelidade aqui, em Lamentações de Jeremias, significa que Deus sempre cumpre sua palavra, seja para julgar o pecado ou para demonstrar misericórdia em virtude de arrependimento e de fé. Uma outra contribuição desse livro aqui é a figura do próprio profeta, que ele é um profeta empático. O que isso quer dizer, pastor? Jeremias é um profeta que se identifica com a angústia do povo, com os sentimentos do povo e com a angústia do próprio Deus ao ver a situação do seu povo em pecado. Então Jeremias se identifica nos seus sentimentos com o povo de Deus. Falando a respeito de cristologia em Lamentações, nós podemos então dizer que assim como o profeta, Cristo também chora pela cidade de Jerusalém. Em Lucas, capítulo de número 19, dos versículos 41 ao versículo 44, nós temos uma lamentação de Jesus pela cidade de Jerusalém. E é muito interessante, queridos, porque a destruição do templo acontece em 586 a.C., não é? A Babilônia vem, depois de 19 meses de cerco, invade a cidade, destrói o templo, e alguns anos depois de Jesus Cristo, no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito também vai invadir a cidade de Jerusalém e vai destruir a cidade e o templo novamente. Coincidentemente, esse julgamento divino
tanto na época de 586 a.C. com Babilônia, quanto em 70 depois de Cristo com os romanos, acontece no dia 9 de agosto. Vamos lá então para a palavra, para a profecia que Jesus traz, para o lamento de Jesus com relação à cidade de Jerusalém. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: "Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz! Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la." Nós lemos em João capítulo 1, aquele famoso versículo: "Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam." Por não ter recebido a Jesus Cristo, a salvação de Deus, aquela cidade então vai ser destruída há um pouco mais de 30 anos depois que Jesus profere essas palavras de Lucas, capítulo 19, do versículo 41 ao 44. O livro de Lamentações reflete também o desgosto e o pesar de Deus pelo povo da aliança na hora do seu mais profundo desespero. Também Cristo pode ser visto dentro do livro de Lamentações de Jeremias em uma aplicação como aquele que enxugará as lágrimas de todos os olhos. Nós temos versículos que falam a respeito disso em Isaías 25:8 e Apocalipse 7:17 e 21:4. Em Apocalipse 7:17 nós encontramos assim: "Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima." Ao olhar para o livro de Lamentações de Jeremias, nós vemos uma cidade completamente assolada, uma nação derrotada, devastada pelos babilônios, o templo destruído. No entanto, alguns anos mais tarde, depois de 70 anos de cativeiro, o povo começa a retornar para a cidade e então vai reconstruir o templo novamente, vai restaurar o culto a Deus, a Yahvé de novo, na cidade chamada Cidade Eterna pelos judeus na Jerusalém. Nós terminamos aqui a nossa aula de Lamentações de Jeremias. Eu espero que você tenha sido abençoado e tenha conseguido captar com essas poucas palavras, nesses poucos momentos, um pouco do cenário e da situação do povo de Deus quando Jeremias escreve o livro Lamentações de Jeremias. Antes de encerrar, eu queria ler com você Lamentações capítulo 3, versículo de número 22, que é um versículo que traz muita esperança para o nosso coração. "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim." Versículo 23, "Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade." Deus te abençoe, em nome de Jesus.